Make my body go. Make our bodies higher and higher and higher. Shalom, meus jovens! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico de Ensino Religioso para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de conhecimento, uma manhã de reflexão, uma manhã, não é, de muito diálogo, muito respeito e formação. Desejo que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que vocês possam ter um dia de muita alegria, muita felicidade, amor e paz. E que o Espírito Santo de Deus possa ser o vosso guia sempre. Meus filhos, vamos dar continuidade ao nosso capítulo de ensino religioso, nosso material didático. E hoje nós vamos trabalhar do capítulo 3.3, que traz a temática, né, por detrás do caleidoscópio. Tá? Então, o caleidoscópio ele é um instrumento, né, que a gente vem trabalhando desde lá do 6º ano. Já trabalhamos esse instrumento em filosofia e hoje vamos trabalhar ele no ensino religioso. E ele é um instrumento que serve para que a gente possa fazer muitas analogias pelo fenômeno extraordinário que ele causa, não é? Então, essa nossa temática, utilizando o texto, não é, e o instrumento do caleidoscópio, hoje nós vamos falar de modo especial sobre valor, não é? E sobre drogas, tudo bem? Aliás, na aula passada nós já tínhamos falado muito sobre a questão de se sentir valorizado, né? De se autovalorizar, tá? E não se permitir ser desvalorizado, tá? Hoje nós vamos trabalhar sobre a questão das drogas, né, meus filhos? Nós sabemos que as drogas, elas são um fato, né? Um fenômeno social ruim que está dentro, né, das melhores famílias, fica circundando, está dentro, né, das melhores escolas. Então, em todo canto que nós vamos e estamos, nós somos ameaçados pelas drogas, tá? E aí muitos perguntam, professor, como foi para que o homem tivesse contato com a droga? Como foi para que esse mal, né, esse câncer social viesse surgir na vida das pessoas? Então, nós vamos discutir sobre isso e vamos analisar, refletir, discutir essa temática. E vamos perceber que nem sempre a droga ela foi vista, tá, como ruim. Então, foi uma questão de evolução e uma questão de desequilíbrio do fenômeno, né, onde ela existia, que hoje se transformou. E o próprio processo químico que se utiliza para transformar, não é, uma droga que era utilizada de uma forma terapêutica, hoje passa a ser algo vicioso que destrói muitas famílias, muitas vidas, não é? E o triste saber que existe países que as drogas são legalizadas e existe projetos nos quais muitos países tentam oficializar, legalizar o consumo de algumas drogas, ok? Então, o objetivo do nosso conteúdo de hoje, meus filhos, é compreender que as sensações causadas pelos entorpecentes podem parecer fascinantes, mas esconde uma realidade de morte e destruição. O caleidoscópio é um aparelho simples, mas surpreendente. Olha-se por um pequeno tubo escuro e se vê lá no fundo uma fantástica combinação de cores, movimentos e formatos que se sucedem sem nunca se repetir. É o efeito de numerosos fragmentos de vidros coloridos refletidos em espelhos. Conforme gira o tubo, formam-se novas figuras. O problema do caleidoscópio é que para ver as imagens com um dos olhos, é preciso manter o outro olho fechado e concentrar-se no tubo escuro. Ele esconde tudo o mais que está à volta. De certa forma, isola a pessoa do mundo ao redor e a concentra somente nas imagens coloridas. Então,
Nós temos aí o caleidoscópio utilizado para nos chamar a atenção dos textos a seguir. Então vamos aqui rapidola falar um pouco sobre esse instrumento e qual é a relação que ele tem com a filosofia e o ensino religioso, tá? No aspecto da filosofia, nós já vimos que o caleidoscópio ele é um fenômeno, é um objeto de fenômeno extraordinário para nos levar a refletir e pensar, porque ele nunca se repete a mesma imagem diante do tubo que se olha. Toda vez que você gira, ele cria imagem simétrica, não é perfeita, diferente uma da outra. Sempre a imagem é única. E isso nos leva a pensar e a perceber que cada pessoa, cada pensamento, né, cada reflexão é única, tá? Não existe pessoa iguais, nem existe pensamentos e atitudes iguais, tá? Cada um tem um pensamento único. Para a filosofia, isso é importante. Já aqui no ensino religioso, o caleidoscópio, ele vai valorizar essa beleza, não é? Essa arte que acontece, esse fenômeno dentro do tubo do caleidoscópio, mas ela vai falar de uma forma negativa o que está por trás. Qual é, professor? É o fato de que para você olhar o caleidoscópio, você vai ter que fazer o fechamento de um dos olhos. E você vai fixar somente no que está dentro do caleidoscópio. Então, fechar um dos olhos e fixar somente no caleidoscópio, isso leva ao pensamento do individualismo, não é? Esquecer o que está ao meu redor, esquecer o que está no meu mundo, esquecer de quem está próximo de mim e focar somente no objeto, tá? Isso a religião vai nos levar a pensar sobre isso, tá? Muito bem, mas vamos... por quê, professor? Por que a religião critica isso, né? Simplesmente, gente, porque para a religião um dos princípios básicos para a boa convivência é o quê? A comunidade, é a solidariedade, não é? É a fraternidade, tá? E tudo aquilo que nos leva ao individualismo, tudo aquilo que nos leva, não é, ao isolamento, não é algo legal, tá? Então, a fraternidade, a solidariedade, a comunidade é um dos princípios da religiosidade. Então, nesse aspecto, o caleidoscópio não junta, tá? Mas ele separa. Tudo bem? Aí, o primeiro texto. Iniciação no conhecimento secreto. Plantas entorpecentes e alucinogênias são conhecidas há milhares de anos pelas culturas tradicionais e sempre foram reservadas aos iniciados do conhecimento secreto. Os xamãs adivinhos, curadeiros e pajés as utilizam em doses controladas, nos rituais sagrados e no tratamento de doenças. Quando as pessoas sem conhecimento adequado passaram a usar drogas com o objetivo de conhecer as sensações e experiências que elas proporcionavam, o efeito foi incontrolável e as plantas sagradas, desvinculadas da cultura tradicionais, perderam a dimensão religiosa e terapêutica e se tornaram ameaçadoras e perigosas. Então, meus filhos, aí está o texto que mostra de que algumas drogas, elas eram utilizadas e ainda são utilizadas em algumas tribos, não é? E algumas culturas, como remédios, não é? Terapêuticos, seja para os ritos de passagem, mas também seja para a cura, não é? Ritos religiosos e sagrados. Então, isso é uma técnica utilizada pelos caciques, né, pelos xamãs, pelas pessoas que são idosos, e era utilizado e é utilizado porque existem certas tribos que passam por rito de iniciação muito doloroso, não é? Então, se ele não tomasse uma dose controlada, não é, desses entorpecentes, ele não suportaria a dor desses ritos que cultural dessas comunidades praticarem. Então, o que aconteceu foi que o contato com o homem branco, né, o contato com
os seres humanos das zonas urbanas com essas comunidades, né, tribais, acabaram a ter a curiosidade de ter contato e saber qual é a sensação dessas drogas. Isso foi tendo, não é, um desequilíbrio, foi perdendo-se o controle, e hoje nós sabemos que a droga utilizada, não é, fora do rito sagrado, fora da intenção terapêutica, ela se tornou um grande mal social, né? Porque utilizando aquilo que é produzido de uma forma natural, né, da natureza ou dos plantios para esses ritos, juntados-se com produtos químicos tecnológicos, se torna, não é, ainda muito mais alucinantes, muito mais, não é, potenciais, e tem um teor, não é, de viciar muito grande, um teor viciante, e muitos, não é, acabam sendo levados diante desse mundo das drogas. E muitas vezes, meus filhos, não vão pensar que uma pessoa utiliza drogas pesadas e ela foi direto para a droga pesada. Não. Isso começa muitas vezes, não é, com uma curiosidade, com uma droga bem simples, por exemplo, como o cigarro, né? Que é uma droga aí que você pode encontrar em qualquer bar, não é? Comércio à venda. Então essas drogas, elas são a bebida, elas são portas que se abrem para as futuras outras drogas. Nem sempre, não é, toda pessoa que fuma o cigarro ou que bebe vai utilizar outras drogas. Nem sempre. Mas muitos que utilizam drogas pesadas se iniciou por drogas menos pesadas, tá? Então vamos ver aí no segundo texto, nós vamos perceber que muitas famílias, né, muitos jovens, muitos adolescentes da idade de vocês já destruíram a vida porque entraram nessa aventura dessa curiosidade, tá? E aqui eu dou um conselho para vocês, meus filhos, tá? Você pode ter curiosidade em muitas coisas, mas jamais utilize a curiosidade para o uso de drogas ilícitas. Por quê? Porque a droga, ela é uma corda no pescoço. Depois que você coloca, dificilmente você consegue tirar. Tá? Então pode ser por uma curiosidade, pode ser por uma brincadeira, que muitos entraram e não conseguiram sair mais. Tá? Então existem drogas tão potenciais que a pessoa utilizou uma vez e ela se viciou. Não conseguiu sair mais. E é muito triste, é uma destruição, tanto para a pessoa como para a família, para a sociedade que esteja envolvida dessa pessoa que se entra, não é, no mundo das drogas. Tá? Então existe muitas coisas para se ter curiosidade, tá, meus filhos? Não brinque com a sua curiosidade. Quem é inteligente, não é, não tem curiosidade com essas coisas, tá? Tentáculos do monstro invisível. O efeito das drogas podem trazer uma sensação agradável no primeiro momento, mas por trás delas esconde-se uma rede imensa de morte. A ambição econômica move pessoas poderosas a manter sistemas de produção e comercialização de drogas que movimentam bilhões de dólares por ano, valor que fica na mão de poucos. Em regiões pobres do planeta, como alguns países da América Latina e da Ásia, as populações cultivam as plantas usadas para a produção de drogas, como a maconha, a papoula e a coca, e as vendem por preço baixo, porque esse é o único meio que tem de sobreviver. Muitas pessoas são semi-escravizadas nas lavouras e o lucro da venda vai para o proprietário da plantação. As plantas recebem tratamentos químicos e passam a valer mais do que o ouro. Milhões de crianças, adolescentes e jovens são escravizados e mortos no cultivo, da preparação, do tráfico e na distribuição de drogas. Então, meus filhos, vocês sabiam que o número de jovem e adolescente que entra no mundo da droga, se aposenta, é muito pouco? A coisa mais rara do mundo é
uma pessoa que entrou no mundo das drogas, da idade de vocês, se aposentar? Ela morre, não é? Eu falava para vocês anterior que a pessoa, quando entra no mundo da droga, põe uma corda no pescoço que dificilmente tira, não é? E isso tem muito significado. Muitas vezes, quando a pessoa entra, ela tem dificuldade de sair pelo próprio vício, que o torna, não é, dependente. Então, às vezes, ela quer sair, mas não consegue porque o vício vai dominá-la. Então, a pessoa viciada, ela não tem mais liberdade, ela perdeu a autonomia, ela é levada pelo vício, tá? Por mais que ela queira, por mais que depois que passa todo o efeito alucinante, que ela fica triste, arrasada, não é? O mal que ela fez para si mesma, para os outros, muitas vezes, ela quer sair daquela vida, ela não consegue, tá? Por isso requer tratamentos, muitas vezes tratamentos clínicos, né? Terapêutico, tá? Psicológico. Aqui em Bragança nós temos aqui a Fazenda da Esperança, não é? Que trabalha com recuperação de pessoas viciadas. Mas pelo outro lado, meus filhos, tem um grande problema também. É o fato de a pessoa entrar nesse mundo e depois ele querer sair e não conseguir pelo próprio tráfico. Ou seja, quando a pessoa quer sair, o traficante vai e manda matar. Então, é muito triste a vida de quem entra nesse universo obscuro, tá? E o mais triste saber é que muitas crianças, adolescentes e jovens da idade de vocês são utilizados, são escravizados, são feitos, né, como instrumento para fazer uso, a serviço, né, dos traficantes. Porque esses traficantes, eles são covardes, né, desumanos, utilizam a criança e o adolescente para fazer o tráfico, porque eles sabem que as crianças não se enquadram na mesma lei se eles fossem pegos e presos. Então, os traficantes utilizam desse mecanismo. Então, muitas vezes a pobreza, a necessidade, não é? A questão social acaba influenciando essas crianças a entrar nesse universo, por causa da própria condição social oferece isso, e elas vão servir enquanto pessoas que vão transportar essa droga, né, levar até a boca de fumo. O outro lado mais triste é quando crianças e adolescentes da idade de vocês não só são escravizados, não só são utilizados para o comércio, mas acabam, né, também fazendo uso do tráfico. E aí fazendo, né, sendo um usuário, a vida dessa criança, desse adolescente está praticamente destruída. Então, meus filhos, tome muito cuidado, sejam muito atenciosos, não é? Alerta, converse com seus pais. Se você tem colegas, tem amigos que lhe oferecem, tá? Lhe dão essas oportunidades. Se ele é seu amigo, ele não vai nem lhe oferecer isso. E se ele lhe ofereceu, se distancie, tá? Não se aproxime. Se é seu amigo, ele vai te respeitar, ele não vai te oferecer isso. E se você sabe que ele utiliza isso, ele não te oferece, conversa com ele, tenta alertar, tá? E muito cuidado mesmo, porque a droga ela está em muitos lugares da nossa sociedade. E muitas vezes é da onde você menos espera é que vai surgir a oportunidade do maligno para te levar para esse mundo das trevas. Peçamos ao nosso Deus que possa nos abençoar, nos proteger e nos guardar e nos livrar de todas essas ciladas, desses males que o mundo nos oferece no decorrer da nossa vida. Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!